capítulo 10, Seu direito de ser rico, página 147. Nossa aula de número 55, subtítulo é Como o cientista considera o dinheiro. Vamos observar que quando a gente fala do cientista, nós temos muitas opiniões de pessoas que não são cientistas, que têm opiniões diferentes, um olhar diferente para o dinheiro, para a prosperidade, para riquezas. Vamos observar como que é esse olhar do cientista, como que ele vê, como que ele considera, como que ele aplica, poderíamos dizer assim, essa aplicação, não aplicação em termos de aplicação de banco, aplicação de moeda, mas como que ele aplica esse olhar para o dinheiro. Suponhamos que você descobre no chão um rico veio de ouro, prata, chumbo, cobre ou ferro. Nas nossas regiões é pouco usado essa observação, que não tem muitos garimpos, na verdade até proibiram muitos, fecharam, é proibido por lei os garimpos da maneira que são extraídos o ouro, né? Mesmo nos lugares mais distantes, o IBAMA, as autoridades responsáveis por esse cuidar da natureza, tem alguns clandestinos, tem, tanto que é surpresa para nós, diz, nossa, eu sou garimpeiro, nossa, eu tenho um amigo, né, que ele é garimpeiro, e a gente acha uma profissão um pouco diferente, porque não é uma coisa tão comum a gente ouvir nos dias de hoje nas nossas regiões. Quanto mais a gente falar de prata, de chumbo, de ferro, a gente sabe que tem pessoas que trabalham com ferro, mas não que extrai o ferro. Então, para nós, não é uma coisa muito natural nas nossas regiões. Todo mal tem sua origem na concepção deformada, na ignorância, na falsa interpretação da vida feita pela humanidade e pelo abuso a que submetemos a mente subconsciente. Todos os males da nossa experiência, ele diz que é justamente essa falsa concepção. Nós temos uma experiência, nós julgamos que essa experiência é má, mas nós não queremos ver o benefício que essa experiência vai nos trazer. Vai nos trazer uma certa reflexão sobre valores, vai trazer uma reflexão sobre a outra pessoa, vai trazer para nós um olhar diferente sobre a vida. Quantas pessoas passam por uma experiência de quase morte e renasce como se ele passasse naquele outro lado dessa experiência de uma forma totalmente diferente, com um olhar diferente para a vida, com um olhar diferente para ele, com um olhar diferente para com o outro, mais compaixão, mais humanidade. E tem pessoas também que passam e não têm muitas reflexões, mas muitos, acredito que a maioria das pessoas que passam por uma experiência bem delicada da vida, da morte, do olhar para esse outro universo um pouco mais diferente. Desde que o dinheiro é simplesmente um símbolo, poderíamos com igualdade e facilidade usar chumbo, estanho ou algum outro metal como meio de troca. Na primeira parte do século XX, as moedas de 10 e de 25 center americanas eram feitas de prata. Em certas ocasiões, continham o equivalente de 10 ou 25 center de prata. Em seguida, o governo começou a cunhá-las em metal mais barato.
o valor de $0,25, porém continua a ser 25 centavos, mesmo que o metal usado na moeda valha muito menos do que isso. Vamos analisar esse ponto que ele diz que é extremamente importante. Vamos pegar, por exemplo, um cordão de ouro. Vamos pegar um cordão de ouro. Digamos que isso aqui seria um colar de ouro. Teria aqui 2 ou 3 gramas. Gente, eu não sei exatamente o peso dessas peças, mas digamos que teria ali 1 grama, 2 gramas de ouro. Um colar em média desse porte que eu estou mostrando, no meu ele sairia hoje de R$1.800 a R$2.200, na qualidade que eu estou falando, com o valor da minha cidade, o mercado da minha cidade. Porém, se a gente analisar o tamanho da peça, se a gente analisar o peso de uma moeda de R$1, de 25 centavos ou de 50 centavos, ela teria muito mais peso, mas teria menos valor. Olha que interessante isso. Então, como nós colocamos um valor em determinado metal e nós colocamos outro valor menos em outro metal, nós colocamos na nossa mente valores nas coisas. Assim nós vamos fazendo com a vida, com as experiências da vida. Se nós passamos por uma experiência em determinados momentos, nós achamos, nós acreditamos, nós colocamos, como ele diz, uma crença na nossa cabeça, uma percepção de mais ou menos difícil de ser passada, de ser experimentada. Mas se nós for avaliar como ele calcula o valor da moeda, o valor do cifrão, a gente pode fazer isso com as nossas experiências. Todas as relações afetivas são relações afetivas, mas nós, na nossa concepção falsa, nós dissemos, aquela é mais difícil de passar, aquela experiência foi mais difícil de passar. O físico lhe dirá que a única diferença entre um metal e outro é o tipo e número de partículas elementares nos átomos que os constituem. Se dirigirmos um feixe de partícula para um bloco de um dado metal, podemos transmutá-lo em outro. O antigo sonho dos alquimistas de produzir ouro com os metais baixo está agora ao nosso alcance. Mas e daí? Ouro nem é melhor nem pior do que chumbo. São substâncias diferentes, como propriedades diferentes. Só isso. Porque durante um longo período da história foi considerado especialmente precioso. É o que amamos mais ou odiamos, o ouro do que o chumbo. São as experiências que eu falei, que nós vivenciamos. Ora, nós dissemos que nós estamos em momentos muito bons da vida, que são momentos de alegria, de saúde, mas quantas vezes, em momentos de dificuldades, foram momentos mais de aprendizado do que momentos que nós estávamos alegres com pessoas que nós amamos, que nós passamos por experiências ali que nós acreditamos ser grandiosas e nós julgamos na nossa percepção de momentos de conflitos, de contraste, que nós não paramos para observar que são momentos essenciais para o nosso aprendizado, para a nossa mudança de percepção do mundo, das coisas, da nossa experiência. Quando ele diz que a diferença que os físicos deixam para nós observar
é os átomos, né, as partículas de átomos de um metal para o outro, do ouro para o chumbo, do chumbo para o cobre e assim por diante. Mas nós colocamos valores naquele metal conforme a necessidade da época, conforme a escassez que uma época passa. Se falta água, por exemplo, em determinada região, ela vai se tornar o preço de um ouro. Ela vai subir em termos de valores de cifrão de forma exorbitante. Isso não significa que ela é melhor do que o ouro, significa que naquele momento houve uma escassez e que nós, na nossa percepção, podemos colocar o valor mais alto que as pessoas vão pagar. E em média pagam. Em média pagam devido à demanda e à nossa necessidade. Então nós precisamos olhar com esse julgamento não de melhor ou pior, mas sim de experiências diferentes. Página 148, como atrair o dinheiro de que você precisa. Sonho de muitas pessoas, como que eu vou atrair? Meu Deus, como foi falado dessa vibração do dinheiro, precisa entrar na vibração do dinheiro para atrair o dinheiro. Mas que vibração é essa? Vamos observar o que o Dr. Zé Moore fala. Há muitos anos conheci na Austrália um rapaz que me disse que seu maior sonho era ser médico. Estava tomando aulas de ciências e se saindo brilhantemente, mas não tinha recurso para cursar uma escola de medicina. Órfão de ambos os pais, ganhavam a vida como faxineiro em consultório de médicos. No anexo do hospital, expliquei-lhe que a semente plantada atrai tudo o que necessita para desenvolver-se. Tudo o que ele tinha que fazer era aprender a lição da semente e plantar a necessária ideia na mente subconsciente. Gente, se as nossas ideias são uma semente e nós plantar num terreno fértil que é a nossa mente, como que ela não vai prosperar? O que acontece então se a ideia é a semente, como ele diz? O que a gente precisa aprender é a lição da semente. A ideia é a semente. Ele faz uma analogia com a semente. Se você coloca na mente aonde é o terreno, aonde ela vai florescer, o que acontece? Será que é tão difícil entrar na vibração do dinheiro? Ou será que nós não estamos parando para observar realmente que lição é essa? Vamos parar um minuto e pensar sobre isso. Todas as noites, antes de dormir, o rapaz visualizava um diploma de médico com seu nome em letras grandes e em negrito. Descobriu que era fácil criar a imagem nítida, detalhada do diploma. Parte de seu trabalho consistia em espanar e polir os diplomas emoldurado, pendurado nas paredes dos consultórios. Examinava-os bem enquanto os limpava. Durante 4 meses insistiu nessa técnica de visualização. Certo dia, um dos médicos para quem prestava serviço de faxina perguntou-lhe se gostaria de tornar-se enfermeiro. O médico pagou as despesas de um programa de treinamento no qual ele aprendeu uma grande variedade de procedimentos e que o habilitaram para o emprego de enfermeiro. O médico ficou tão impressionado com o brilhantismo e espírito de determinação do rapaz que mais tarde ajudou-o financeiramente custear a faculdade de medicina. Hoje, esse rapaz é um grande médico ilustre em Montreal, no Canadá. Amados, eu quero fazer uma observação que eu faço em todas as aulas.
Ele diz que a técnica de visualização trouxe a ele o desejo do coração dele, que era se tornar médico. Você faz uma visualização. Primeira coisa, a técnica da visualização, ela tem um poder grandioso se ela for clara e se realmente você segurar essa imagem na mente. Se você não segurar essa imagem na mente, primeira coisa que você tem que observar, esse não é o desejo do seu coração. Você só fala, mas no fundo você não quer isso coisa nenhuma. Segundo ponto importante, se você quer, as oportunidades vão chegar. Se você está dizendo que você quer e as oportunidades não estão chegando, reavalia o que você está dizendo. Ouve o que você está dizendo. Ouve você primeiro, antes de você falar, ou você expressar isso de forma, não precisa ser verbalmente, se realmente você quer. É verdade que o rapaz queria, ele já estava buscando meios para isso. Mesmo que o sonho dele era ser médico, era a área da medicina, mas ele já estava pegando aula de ciências. Mesmo que ele não tinha dinheiro para bancar uma faculdade de medicina. A primeira oportunidade, certamente, para esse médico observar o brilhantismo dele na área da medicina, para ele convidar ele, é porque certeza que ele expressava com ações, com atitude, o interesse. E dentro ali do programa, ele lá provavelmente era um treinamento um pouco talvez mais rápido, porque hoje medicina é a faixa de 8, depende, né? 8 anos, e enfermagem 4 anos, técnico de enfermagem talvez 2 anos, não vou saber precisar, estou totalmente desatualizada sobre o assunto, mas ele já agarrou a primeira oportunidade. Ele não ficou, eu não quero ser enfermeiro, meu sonho é ser médico, então não vou fazer enfermagem porque não é esse o sonho da minha vida. Não, ele aproveitou as oportunidades. Quem quer realmente ser médico, entra nem que seja como faxineiro dentro do hospital e vai procurar ambientes que combinam com aquilo que ele está buscando. Quando eu vejo as pessoas falar que é o sonho dele, não está fazendo nada, a gente faz uma avaliação sobre isso. Faça uma avaliação sobre isso. O jovem teve sucesso porque aprendeu a lei da atração. Ele atraiu oportunidade. Ele não atraiu o diploma de médico, não. Ele atraiu oportunidades. A lei da atração, a lei da visualização não se torna você médico. Te torna você atento às oportunidades. As oportunidades que você se agarrar, que vai fazer com que você se torne o profissional, a realização daquele projeto, daquele sonho. Ficar visualizando e não te tirar a bunda da cadeira para você ir atrás daquelas oportunidades que está surgindo ou das possibilidades, não vai se tornar um realizado, não. Descobriu como usar de maneira correta a mente subconsciente, o que implicou usar antiguíssima lei que diz: tendo visualizado claramente o alvo, você com vontade cria os meios para atingi-los. Pega na página 149 e clica essa frase, tá? Entre aspas, tendo visualizado claramente o alvo, você cria os meios. Você que cria os meios. Qual que é os meios? A oportunidade veio. Qual que foi a oportunidade? O médico convidá-lo para cursar técnico de enfermagem. Poderia ser o médico convidar ele para limpar o chão do bloco cirúrgico. Poderia ser o médico convidar ele para ser um secretário. Tudo isso são possibilidades que aproximam a pessoa a mostrar a habilidade e o interesse dela. É mostrar a habilidade e o interesse dela que faz com que ela realize aquele projeto, aquele sonho, aquele desejo. Não é o desejo em si que a lei vai trazer, não. Nós precisamos ter consciência, discernimento para entender isso.
O objetivo nesse caso era ser médico. O rapaz conseguiu imaginar, ver e sentir realidade de ser médico. Viveu como essa ideia, sustentou-a, alimentou-a, amou-a. Finalmente, através da visualização, a ideia penetrou-se nas camadas profundas de sua mente subconsciente, transformou-se em convicção. Esta, em seguida, atraiu tudo o que ele necessitava para realizar o seu sonho. Quando uma pessoa tem um sonho, ele consegue ver os meios, ele consegue entender o que ele precisa chegar a fazer para conquistar, para realizar aquele objetivo maior. Ele sabia que ele tinha que enfrentar 8 anos, estou falando 8 anos, com base na nossa universidade aqui. Ele sabia que ele teria que enfrentar uma faculdade. Ele não só viu o diploma, ele sabia das dificuldades, ele sabia dos meios que ele teria que enfrentar para chegar até os fins. Não é só visualizar. Gente, nós precisamos ter consciência disso. Não é ficar sentado, meditando, visualizando que a gente vai se tornar médico, não. A gente vai criar os meios de chegar onde nós queremos. As dificuldades, elas vão vir junto. Não tem como uma pessoa se tornar um médico brilhante sem dificuldade. Não existe essa ideia de nós, com a nossa visualização, nós não ter problema, contrastes, não ter experiências de dificuldades. As dificuldades fazem com que nós se tornamos excelentes profissionais em tudo. Em tudo na vida. Não são fora dos conflitos, dos atritos, que a gente vai se tornar bons naquilo que a gente é. Caso sejam, né? Vou voltar um pedaço. Viveu com essa ideia. Voltando. O rapaz conseguiu imaginar, ver e sentir a realidade de ser médico. Viveu com essa ideia, sustentou-a, alimentou-a, amou-a. Finalmente, através da visualização, a ideia penetrou nas camadas profundas da sua mente subconsciente. Para ele colocar isso nas camadas profundas da mente dele, ele precisou fazer o processo de visualização passo a passo. Certamente ele se via indo para a faculdade, certamente ele via ele formando, certamente ele via ele buscando, lendo, procurando artigos. Tudo isso são passos, são oportunidades. A oportunidade que ele cria através da lei da atração. As oportunidades nós criamos com a lei da visualização. Nós não conseguimos realizar o nosso objetivo diretamente. Nós não pulamos etapa. A natureza não dá salto. A natureza não dá salto. Transformou-se em convicção. Esta, em seguida, atraiu tudo aquilo que necessitava para realizar o teu sonho. Percebe que para realizar o sonho, ele precisou atrair meios. Estes meios que ele precisou foi através da lei. A realização do sonho foi através da busca, através da procura dele, através do esforço, através do agir, através das ações físicas. Isso daí a lei não pode fazer por nós. Nós precisamos agir. Primeiro nós precisamos bater para a porta abrir. Sermão da montanha. Procurar para que possa encontrar. Se nós não estamos encontrando, é porque nós não estamos procurando de verdade. Que fica essa observação sobre lei da atração, lei da visualização, porque eu vejo muitas pessoas falar sobre essas leis e poucas pessoas compreendendo. E não é porque quem fala sobre elas não sabe, é quem não sabe ouvir.
Se nós começar a ter o hábito de saber ouvir o que nós estamos falando, nós vamos aprender a ouvir o que o outro fala. Mas primeiro nós precisamos ouvir o que nós falamos. Se nós ouvir o que nós estamos falando, nós vamos prestar atenção como que o outro está recebendo a nossa mensagem. Já dei uma aula falando sobre isso. Como que a mensagem está sendo recebida pelo outro. Até o nosso próximo encontro. Beijo de luz. Até lá.